Preguiças. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao segundo Preguiças. E hoje, dado que na última semana a ausência de expectativas do Hugo encheu quase um programa inteiro, Muito a dizer. sobre nada. Sim. Eu propunha que continuássemos com o tema, não é? Porque falta falar das tuas expectativas, Vitor, Certo. e falta falar das minhas expectativas. Mas antes de passarmos às expectativas, eu tenho uma pergunta para vocês, e eu não resisto a isto. Sandes de Rissol, sim ou não? Sandes de Rissol. Começamos forte. Eu senti que tu tinhas aí já uma resposta preparada. Eu Vou acho, deixar começar. eu acho que é heterodoxo, é polémico, não é convencional. Não, mas- não gostamos, não fugimos às grandes questões aqui. Exatamente. Não vou estar a escamotear que é estranho, que suscita dúvidas, mas na dúvida, in dubia libertas. Ok. Portanto, na dúvida, eu acho que se deve aceitar, não devemos discriminar a Sandes de Rissol. Isso fez-me lembrar aquela posição muito típica, principalmente de pessoas mais velhas, quando eram questionadas sobre a homossexualidade. Em que nada contra, desde que não me incomodem. Entendes? Eu senti que havia aí alguma tentativa de ser politicamente correto com as pessoas que fazem Sandes de Rissol. Eu, se calhar, estou a ser injusto com a Sandes de Rissol. Eu tenho um problema com o Rissol. Vou assumi-lo. Ele tende a ser muito gorduroso e eu acho que o facto de a Sandes envolver o Rissol pode, na realidade, ajudar a resolver o problema da gordura do Rissol. Porque o pão pode ajudar a absorver um bocadinho essa gordura. Portanto, eu começo a ser um pouco favorável à ideia da Sandes de Rissol. Ou seja, tu admites a Sandes de Rissol, não és bem a favor. É mais Sim. uma espécie de solução do último caso. Não, Eu diria um mal menor. Sim. É isso. Portanto, eu não sou, se calhar, a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, porque eu, em geral, não aprecio muito o Rissol. Mas admito que isso possa tornar o Rissol mais comestível. Eu devo dizer, se calhar para contextualizar um pouco, de onde é que veio esta pergunta? Eu, esta semana, sofri um grande drama porque estava a caminhar na Baixa, nos Loios, e de repente vejo numa montra uma Sandes de Rissol à venda. E aquilo deixou-me muito incomodado. Porque, por um lado, eu achei que era uma perversão da nossa gastronomia para turista ver. E por outro lado, achei que é nutricionalmente desequilibrado. Porque se vocês repararem, o Rissol é carne envolta em massa. E o pão é o quê? Massa. E portanto, estás a duplicar a quantidade de massa que tu pões em envolver a carne. Mas é mau ter muita massa a envolver a carne? São questões do mundo cotidiano. Tudo o que é em excesso, não é? Costuma-se dizer. De tudo existe uma medida ótima, um defeito e um excesso. Exatamente. Talvez, no fundo, o que o Gustavo está a dizer é que, neste caso, estamos perante um excesso de massa a envolver a carne. Portanto, nesse caso, será. Dito assim, eu não sei até que ponto possa ser mau Sim. ter muita massa a envolver a carne. No fundo, encontramos aqui, talvez, uma motivação mais brejeira de pessoas que gostam de comer Sandes de Rissol. Exatamente. Sim, no meu caso, eu não me lembro de uma única vez em que tenha comido uma Sandes de Rissol. Eu posso garantir que nunca comi. Não. Ok. E tu? Já Não. comeste? Não. Eu nem sabia que existia até o momento em que me cruzei com aquela aberração na montra da pastelaria. Eu é curioso porque já ouvi falar, mas nunca vi ninguém a comer Sandes de Rissol e também nunca vi uma Sandes de Rissol exposta para compra. Portanto, este fenómeno para mim é apenas o fenómeno é narrativo, no meu caso. Só ouço pessoas a falar sobre isto. No fundo, a Sandes de Rissol para o Vítor é o pimba da gastronomia. É aquilo que ninguém ouve, ninguém fala, Sim. mas toda a gente conhece. Exatamente. Já ouvi várias pessoas a falar sobre a Sandes de Rissol. Já tive esta conversa relativamente no fundo, o quão correto ou adequado seria comer uma Sandes de Rissol. E não só comer, mas até fazer uma Sandes de Rissol. Porque, no fundo, a infração existe até antes do momento em que se come. O próprio momento em que se concebe uma Sandes de Rissol está-se desde logo, de certa forma,
na opinião das pessoas que são contra, a infringir uma certa ordem natural das coisas. A tentativa é punível. Sim. Exatamente. Só o expor, de certa forma, é quase uma espécie de alquimia, estás a perceber? Ou seja, criaste ali um fenómeno que não deveria existir e que ofende bastante, de certa forma, é o que eu digo, a ordem natural. Mas, no meu caso, curiosamente, eu não tenho nada contra a ideia da Santos de Rissol. Aliás, até tem um aspecto, talvez, transgressivo que eu valorizo. Entendes? É uma espécie de rebeldia, mas é uma rebeldia inócua, ou seja, é aquela rebeldia típica, é quase como ouvir punk, uma coisa assim. Tantas pessoas gostam imenso do Sex Pistols como conceito. Entendes? A Santos de Rissol talvez esteja um pouco seja um pouco equivalente a isso. Portanto, eu sou a favor... Tu acabaste de comparar uma Santos de Rissol aos Sex Pistols? Sim, até certo ponto sim. Não sei se isso é adequado ou não, mas para mim, obviamente, os Sex Pistols são mais legítimos que a Santos de Rissol, mas a Santos de Rissol ofende um pouco a ordem das coisas, como os Sex Pistols também fizeram na altura em que surgiram e o próprio movimento punk. Portanto, sou a favor da Santos de Rissol nesse contexto. E acredito que se comesse uma Santos de Rissol que eu ia gostar. Porque eu gosto muito de rissóis e realmente, se calhar, quando chegar a casa... Sim, hino à Santos de Rissol. Eu acho que quando chegar a casa, ou num futuro recente, eu vou fazer uma Santos de Rissol e vou ver realmente como é que me vou sentir. E depois na altura vou partilhar. Talvez no próximo programa, talvez já traga feedback relativamente a esta minha experiência de provar uma Santos de Rissol. Eu acho que há aqui uma grande hipocrisia quando falamos da Santos de Rissol. Porque ninguém fala da sangue de panado. O que é sangue de panado, se não... Mas qual é o problema da sangue de panado? Panado também tem uma camada de massa. Mas não é comparável. É um bocadinho mais fina, mas... Um bocadinho não, um bocadão. É precisamente isso, faz toda a diferença. Realmente parece-me uma comparação rebuscada. Eu, como figura neutra nesta discussão, realmente concordo que é uma comparação rebuscada. Mas compreendo que estejas a fazer essa pergunta. Mas a ti, ou seja, mas tu, Santos de Panado, tens algo contra? Não tenho nada de contra, mas também... Mas então o que é que te leva a querer... não, porque tu disseste que não gostavas disso. Porque então estamos perante uma questão de quantidade e não de substância, não é? Ou seja, encontrou-se o ponto ótimo como o panado. Um bocadinho aqui já partir-se para o Rissol é estar-se a perder a cabeça. Eu admito que sim. Eu não comeria uma Santos de Rissol. Nunca comerias uma Santos de Rissol? Não digo que não, eu nunca digo nunca, mas... Eu penso que no fundo aqui a questão é, por exemplo, como o ananás na pizza. Não é? O ananás é uma fruta. Mas há quem o aceite na pizza, também há quem não o aceite. Sim. Isso é um debate também que sempre me passou completamente ao lado, porque eu adoro ananás na pizza. Aliás, eu vou ao ponto de afirmar que o meu ingrediente preferido na pizza é o ananás. Já somos dois. Mas onde eu pretendia chegar é ananás na pizza, tudo bem. Aceitemos que sim, não vamos agora entrar na discussão das pessoas que não gostam do ananás. Ok. Mas mesmo, onde eu pretendo chegar é, mesmo as pessoas que dizem ananás na pizza, tudo bem, se tu lhes disseste, e que tal maçã na pizza? Pode ser. Pronto, o Hugo é o nosso liberal, está nisto. Mas eu penso que a maioria das pessoas, Vitória incluído, não é? Sim, realmente. Tu que tanto aprecias o ananás. A ideia realmente deixou-me um pouco renitente, sim. Mas se pensarmos bem, não é? Qual é a diferença entre a maçã e o ananás? São ambas frutas. É verdade. E portanto, daqui o meu paralelismo com o Rissol. Sandes de panado, tudo bem. Sandes de Rissol, estamos a passar uma linha vermelha. Ananás na pizza, tudo bem. Maçã na pizza, estamos claramente a passar uma linha vermelha. Penso que é um bocado por aqui, não sei. O que vocês acham sobre o assunto? É assim, do ponto de vista, enquanto conceito, não tenho essa resistência à ideia. E de facto, e volto a afirmar, em breve vou experimentar uma Santos de Rissol. Portanto, talvez vocês com este programa estejam a criar em mim um apreciador de Santos de Rissóis. Ou seja, algo que eu antes não faria e agora, enquanto ideia, no fundo é tão promissora a ideia que eu de facto vou experimentar. Isto é muito grave, eu acho que temos de rapidamente mudar de tema e passar as expectativas e influências de cada um de nós, sim, menos do Hugo. Sim, que o Hugo já gastou bastante. Já teve o seu tempo de antena, não foi?
Sim. Vitor, queres começar tu? Com certeza. Desde já, ou seja, as expectativas, realmente era este tipo de trocas que eu estava à espera. Eu vi este potencial em participar num programa nestes contornos, porque me pareceu ser uma grande fonte de ideias, até não só apenas para a discussão e explorar ideias de um ponto de vista mais humorístico e desprendido. No fundo, uma conversa de café, mas mais contida. E eu sentia que depois poderia aproveitar o discutido aqui para a minha vida pessoal. E isto acabou de ser comprovado com o facto de que eu realmente, e vocês estão a ver realmente o quão isto ficou impresso, eu vou realmente experimentar a Sandes de Rissol. Lamento, isto, okay, é pena não estar a ser gravado, porque o vosso ar de secção é bastante marcante, mas enfim, eu se calhar vou testar, deixar aqui esta possibilidade, ou seja, eu se calhar vou testar e vou achar que realmente é uma ofensa, mas enfim, também é possível que me torne um adepto fervoroso da Sandes de Rissol. Mas uma das expectativas era essa. Relativamente a influências, neste aspecto não tenho assim grande... ou seja, sinto alguma necessidade de contextualizar esta questão. Influências em que sentido? Bom, eu penso que a questão das influências tem que ver com o que é que cada um de nós traz para o programa. Certo, que tocamos nisso também no primeiro. Certo, nesse aspecto... Mas desviamos para a entrevista de emprego. É verdade, sim. Que mais uma vez voltei a sentir isso. No meu caso, o que é que eu acrescento a este programa? Não é necessariamente o que tu acrescentas, pelo menos não da maneira que eu estou a ver, mas se calhar também é uma pergunta pertinente. Se bem que nós chegámos à conclusão de que é que tu acrescentavas, não. Sim, eu era completamente o aluado, ou seja, a pessoa que não acompanhava de todo os vossos programas e as vossas referências, sim. O que mais uma vez se está a comprovar, no fundo, com a minha ligação. Desculpa. Estou a sentir que eu vou ter que me conter realmente. Eu estou muito satisfeito pelo Rissol. Repete essa frase. Uma decepção do burro. Lamento imenso ter que estar a presenciar isto. Mas, mano, sim, relativamente às influências, o que ficou patente no programa anterior foi que eu não partilhava das vossas preferências relativamente a programas e a filmes, etc. Portanto, isso em si acaba por estar comprovado com esta minha sedução pelo Rissol e também pelo facto disso em si também ser interessante. Portanto, vamos ver até que ponto realmente... porque eu sinto que as diferenças não são assim tão grandes. Até porque, por exemplo, talvez de forma mais recente, mas eu sinto que quanto mais regressarmos a um tronco comum de anos, vamos encontrar bastantes aspectos em comum relativamente a influências. Eu queria falar da até pós-2006, se calhar perdi-me Quando o Hugo se juntar a nós em 2018. Sim, basicamente, porque eu até aí realmente sinto que partilhei bastante, mas realmente talvez a partir daí tive alguma divergência relativamente a preferências, nomeadamente culturais. Foi algo que eu sempre foi um ponto interessante da nossa amizade, foi esse. A nossa diferença relativamente a gostos artísticos que, curiosamente, recentemente convergiram bastante. Portanto, é interessante. Eu como pessoa que vivi em 2006, e isso vai ser explicado num próximo episódio. Um dia, quando acabarmos as expectativas. Sim, eu vivi em 2006, não sei se isto é possível, mas recentemente, e falando em influências, deparei-me com o V for Vendetta. V de vingança em português. E isso lembrou-me há bocado quando estavas a falar do Rissol. Portanto, há grandes símbolos de luta, de rebelião. Havia a máscara do Anonymous e há a Santos de Rissol. Realmente, isto hoje em pontos está bastante frutífero. Eu fui para o punk e tu estás a sair para movimentos de rebelia social e política. Exatamente. Muito bem. Portanto, em vez de Remember the 5th of November, sim, podem comer uma Santos de Rissol. Muito bem. Curiosamente, o filme, salvo erro, é de 2005. Faz sentido. Portanto, tu mesmo subconsciente, se realmente só consomes cultura
produzida antes ou no ano de 2006. Eu recentemente vi o Gladiador pela primeira vez, portanto. Ok, e que tal? Eu gostei bastante. Eu já há muito tempo que eu vi a banda sonora e era fã, e o filme correspondeu. Foi um bom filme. Eu pessoalmente gostava de começar pela influência, porque eu acho que a minha influência gera a minha expectativa. A minha principal influência para este programa é claramente A Noite da Má Língua. Não sei se vocês estão lembrados. Lembro-me, mas não acompanhava, até porque não tinha o... Não tinhas idade para isso? Provavelmente, sim. Aliás, eu lembro-me de ver e de toda a piada do programa passar-me completamente ao lado, porque, lá está, discutia-se a situação atual política, regra geral, e eu não estava a acompanhar. Portanto, isso passava um pouco ao lado. Mas lembro-me de ver o programa, sim. Eu também não acompanhava. Eu tenho uma vaga memória, mas não mais que isso. Pois, eu era um bocadinho mais velho e continuo a ser um bocadinho mais velho do que vocês e, portanto, na altura via o programa e lembro-me do programa e lembro-me do que o programa era. Não me lembro em si do programa, propriamente dito, de coisas que lá se passaram, não tenho essa memória, mas tenho a memória do conceito do programa e tenho a memória do que é que o programa representou na política e no humor nacionais. E de alguma maneira, como disse, essa influência gera a minha expectativa de podermos também fazer aqui muita má língua e podermos dizer mal do que nos apetecer à vontade. E penso que é por aí a minha influência e a minha expectativa para... Curiosamente, eu tenho um passado muito desprendido e desinteressado deste tipo de programas. Portanto, mais uma vez, confere o facto de o que vocês têm como referência... Não sei se é o teu caso, neste caso estou-te a incluir, porque tu não vias o programa da Má Língua, mas, por exemplo, és adepto, ou pelo menos costumas ver programas de opinião. Por acaso costumo, mas não vou fazer aqui muita publicidade, mas também... Que estranho! O Hugo a não fazer publicidade. Sim. Não, eu sou um fã... Não. Sou um fã... Um pudim. Sou um pudim fã. Não, eu ouço regularmente um programa que é na TSF, é o Bloco Central. Gosto bastante. E acho que é a única coisa que ouço. Espera lá, Hugo, mas não eras tu que estavas a ouvir o Governo Sombra de 2006? Sim, ouvi, mas já perdi a paciência com o Governo Sombra. Já perdi a paciência. Acho que o Governo Sombra só tinha piada em 2006, enfim, por esses anos, realmente. Recentemente não tem piada nenhuma. A mim me incomoda um bocado o... Como é que ele se chama? O João Miguel Tavares, não é? Sim. É assim, a partir do momento em que eu agora, são as vantagens de regressar a 2006 e a 2005. Na abertura do Governo Sombra, o João Miguel Tavares era apresentado como uma figura centrista do programa. O João Miguel Tavares é a figura centrista. Acho que isso está tudo dito. Mas ainda as pessoas mudam, não? 2005 para agora. Sim, mas eu mesmo na altura era difícil classificá-lo como centrista. Ele era já claramente à direita. Mas então ele próprio não se apresentava como sendo centrista. Isso talvez tenha sido ele não se apresentava, mas torna-se muito claro muito cedo. Pronto, mas assim, no meu caso, curiosamente, eu nunca fui... nunca acompanhei, por regra, este tipo de programas. E até tenho alguma reserva relativamente ao papel do comentador social ou comentador do que quer que seja. E, por exemplo, neste caso em concreto, e o que me faz querer participar neste programa é não tanto uma legitimidade da crítica, mas mais uma espécie de exploração do potencial humorístico da questão. Ou seja, eu estou realmente aqui de uma forma séria, obviamente o que eu digo é o que eu penso, mas... What you see is what you get. Sim, exatamente. E, no entanto, não me apresento com de uma posição de saber ou de maior legitimidade, entendem? Ou seja, existe aqui muito relativismo da minha parte. É um relativismo da preguiça. Talvez. Ou seja, vai de encontro, vês aqui alguma coerência, portanto. Portanto, no fundo, calhou estares aqui. Podias não estar. Foi porque
neste caso foi mesmo convite, porque viram que não, aqui estamos a trazer um pouco os ouvintes para o aspecto da preparação do programa, mas acaba por ser relevante para a questão, porque de facto vocês viram o quão, de certa forma, reativo eu fui na ideia de participar. Foi mais a ideia de convidarem a pensar, ok, uma conversa onde eu posso participar e calha de ser gravado, e não tanto uma ideia de eu preciso de um medium para exprimir uma determinada ideia. Porque, aliás, eu acho que é muitas das vezes esse o problema dos comentadores. É que exprimem algo que, de regra geral, ficaria muito melhor apenas na mente deles e não tanto na... Eu adorei a forma erudita como tu disseste que os comentadores não dizem nada de jeito. Não é... Lá está, eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer com isto que os comentadores não dizem nada. Ou não mas disseste. Não, o que eu disse é, eu critico... Desculpa, o que tu disseste foi os comentadores faziam melhor em estar calados. Não. Eu não disse isso. O que eu quis dizer, ou pelo menos admito que tenha sido o que eu disse, mas o que eu queria dizer era não aprecio a postura sabichona, chamemos-lhe assim, que por vezes está ligada à ideia de comentário político e social. É mais isso. Sobre comentadores eu tenho uma opinião muito clara e tem tudo que ver com o Miguel Sousa Tavares. O Miguel Sousa Tavares, que ora está na TVI, ora está na SIC, eu agora nem sei onde é que ele está, também não interessa. Mas sei que aqui há uns anos ele disse a seguinte frase. Estava a falar, para contextualizar, estava a falar de uma greve dos maquinistas da CP. Os maquinistas da CP também passam mais dias em greve do que dias a trabalhar e então ele disse: os maquinistas têm uma coisa absurda chamada subsídio de diuturnidade, que são mais de 6 euros por cada dia que se apresentarem ao trabalho. E ele dizia isto com um ar muito indignado, quer dizer, um tipo, tem a obrigação de aparecer no trabalho, não tem nada que receber um extra só porque cumpriu a sua obrigação. Pois, 3 meses depois, passaram exatamente 3 meses, no mesmo canal, no mesmo dia da semana, ele diz, a propósito das baixas fraudulentas: seria melhor compensar as pessoas que não faltam, remunerando-as em função disso com mais vencimento. Em 3 meses ele diz uma coisa e o seu contrário, e ambas com o mesmo ar doutoral de quem sabe tudo e os outros não percebem nada disto. E para mim isto é um comentador. Mas vezes eu isso já não critico. Entendes? Eu já não passo... O que é o tipo de dizer uma coisa e o seu contrário? Lá está, é exatamente a questão. Eu isso a mim não me preocupa, talvez porque a postura com que eu ouço o programa nunca é à procura de uma opinião legítima. Mas é exatamente esse o meu ponto. Ok. Se o comentador está ali, certo, é porque, precisamente como tu dizias há bocado, a opinião dele de alguma maneira tem mais valor do que a minha, senão era eu que estava lá e não ele. É verdade. Ora bem, se a opinião dele é isto, é dizer uma coisa e 3 meses depois o seu oposto, como se nada fosse, então a opinião dele não vale mais do que a minha. Ele não tem razão nenhuma para lá estar, podia lá estar eu. Porque eu também sou capaz de dizer hoje uma coisa e daqui a 3 meses outra. Isso é o grande paradoxo dos programas de opinião. E aliás, isso acontece muito. Por exemplo, ocorre imediatamente o Jon Stewart dos Estados Unidos com o programa Daily Show, em que ele fazia constantemente a ressalva de que ele que não era não emitia opinião, nem factos, mas fazia apenas humor. No entanto, era um humor que influenciava. E muita gente certamente via o programa com uma perspectiva de se informar e, de certa forma, desenvolver uma espécie de opinião. Aliás, ele era muitas vezes confrontado pelas figuras mais à direita, mais conservadoras, republicanas, no caso, em que ele era uma figura de esquerda e democrata, e ele defendia que era simplesmente um humorista. E neste caso penso que existe esse problema com os comentadores, em que não existe uma honestidade do seu papel. Ou seja, se estão a agir como uma pessoa de influência, um especialista ou o que seja, ou se estão apenas, na linguagem comum, a mandar bitites, ou a fazer piadas ou o que seja. Ou mesmo a expressar a chamada Vox Populi, pode ser contraditório de 3 em 3 meses. Sim. Ou seja, nesse caso, por exemplo, Gustavo, se o Miguel Sousa Tavares se apresentasse como um cidadão a dar uma mera opinião àquilo que achava, tu criticarias essa alteração da opinião? Não, provavelmente ele estaria nos apanhados da TVI a dizer coisas interessantes.
Lá está. Então o teu problema está com o facto do Miguel Sousa Tavares se apresentar como uma autoridade. Ou seja, Exatamente. com a seriedade da opinião. Que o Exatamente. cidadão comum, quando liga à televisão, conta com a sua opinião como algo de substância pensado e, de certa forma, justificado. Exatamente. Okay. E realmente assim seria difícil defender que uma opinião dada previamente pudesse ser assim tão facilmente alterada em 3 meses. Repara uma coisa. Um comentador, hoje em dia, não é muito diferente, do ponto de vista do seu papel social, de um padre. No sentido em que tem um púlpito, em que faz uma prédica semanal e os fiéis vão ouvir. Portanto, o comentador não é diferente do padre que fala na igreja. Acredito que isso seja O que é que tu dirias de um padre que de 3 em 3 meses dizia uma coisa e o seu contrário? Tens razão. Nesse aspecto, sim. Era exatamente o raciocínio que eu ia desenvolver, porque eu penso que nem toda a gente verá o comentador com esse papel. Acredito que seja a maioria das pessoas. Acredito que seja a política de contratação dessas pessoas para esse papel. No entanto, acredito que pessoas, por exemplo, como eu, vejam os comentadores não de uma perspectiva de autoridade, e daí a minha ressalva e renitência em acompanhar esse tipo de programas, mas mais como uma espécie de explorar potencialidades de raciocínio ou, quiçá, até humor, que é, por exemplo, a perspectiva com que eu costumo ver o Governo Sombra. Mas o Governo Sombra é um programa de humor, acho eu. Mas, no entanto, não afasta alguma discussão séria relativamente à ideologia que cada um tem. Sem dúvida. Mas ainda bem que falas no Governo Sombra, que é para voltarmos ao João Miguel Tavares, porque eu acho que há uma coisa muito importante que uma pessoa tem de dizer a respeito do João Miguel Tavares. É que o João Miguel Tavares tegoca os egos pelos gays. Isso é grave, isso é grave. Eu acho que é grave a partir do momento em que a voz é o instrumento de comunicação dele. Enquanto ele escreve, eu estou como o outro. Ele tem lá uma coluna, nem sei em que jornal, vai mandando os bitites dele, tudo bem. Mas a partir do momento em que ele pretende ir para a rádio, onde a voz é o fundamento, o veículo fundamental, e depois vai para a televisão, onde existe a imagem de facto, mas a voz também é importante, eu penso que as pessoas que fazem esse tipo de coisas devem ter um mínimo de dicção. Não me revejo completamente nesse raciocínio. E, portanto, incomoda-me profundamente que um tipo que não é capaz de pronunciar corretamente uma consoante do alfabeto português tenha, não sei, 1 hora, lá quanto é que dura o Governo Sombra, por semana, para estar ali a dizer coisas. Incomoda-me. Assim como me incomoda a Judite de Sousa. Em que aspecto? Pela mesma razão, porque a Judite de Sousa nunca apresentou o telejornal. Ela apresenta o telejudenal. Parece excessivo, mas enfim, é um argumento como outro qualquer. Sim, é um argumento de um consumidor furioso. E superficial também. Não, eu digo-te, o sonho da minha vida era ver a Judite de Sousa apresentar uma notícia no telejornal sobre a grande produção no Teatro Nacional de São Carlos das Bodas de Fígaro. Era o sonho da minha vida. Eu acredito que seja possível ainda. Vamos fazer figas e esperar que isso um dia aconteça. E depois, na altura, comentaremos o sucesso dessa performance ou não. Mas isso parece-me muito superficial. Não me revejo. Aliás, estou até um pouco decepcionado contigo, Gustavo. Não te tinha como uma pessoa assim superficial a esse ponto. Mas, ok, tudo bem. Mas porquê superficial? Porque parece-me ser um argumento excessivo e que não faça muito sentido relativamente ao João, até vou dizer ao João neste caso, relativamente ao João, esta ligação, proximidade, porque acho que não faz sentido, simplesmente. Até me custa-me desenvolver argumentos para algo que em si parece-me ter tão pouca substância. Não, eu dei-te um argumento. Mas isso, é assim, o meu argumento é muito simples. Tu deves reunir as condições mínimas para a tarefa que te propões desempenhar. Eu acho que ele reúne as condições mínimas. Ele está ali não pela dicção dele, mas pela opinião. Para mim, teres boa dicção, lá está, mas a opinião dele não tem que ser verbalizada oralmente, pode ser verbalizada por escrito. Aliás, ele verbaliza por escrito, ele tem uma coluna. É verdade. E eu não tenho nada contra a coluna dele. Tu, quando lês discordo frequentemente. Quando lês uma coluna dele, tu mentalmente lês com a voz que ele tem? Não. Lês, ou seja, saltas esse problema. Exatamente. Portanto, a minha questão é,
A opinião dele não é menos válida por causa da forma como ele fala. Mas a prestação dele num programa de rádio é menos válida pela forma como ele fala. Quer dizer, é o equivalente a tu dizeres que um tipo daltónico pode ser pintor. E não pode? Eu tenho algumas dúvidas de que possa. Prova disso é que o Van Gogh nunca conseguiu vender um quadro enquanto era vivo. E há pessoas cegas que são pintores, portanto... Eu até ia falar agora no Beethoven, mas o Beethoven não nasceu surdo. Portanto, na tua ideia também um músico surdo seria algo... É diferente, sabes? Não, é diferente. E digo-te porquê. Porque a escrita musical, uma pessoa que saiba teoria musical e que saiba composição não precisa de ouvir para saber o que lá está escrito e para conseguir perceber onde é que aquilo vai e como é que aquilo soa. Portanto, de facto, mas por exemplo, já teria alguma dificuldade em perceber como é que um tipo que não soubesse nada de música poderia ser compositor profissional. Eu isso, mais uma vez, também valorizo na sociedade em que vivemos, seria o mercado que ditaria isso, e existindo procura, parece-me perfeitamente legítimo. Não estou a dizer que um tipo não possa ser autodidata. Então? Estou a dizer um tipo que não sabe nada. Não sabe, nem quer saber, nem... E alguém quer... Eu hoje decidi que vou mudar de vida e vou ser compositor. Mas não sei nada de música. Mas isso em nada obstrui ao sucesso. Porque o que dita ao sucesso não é a capacidade e conhecimento musical do compositor, mas é o aproveitamento e a apreciação que a música feita por ele tem na sociedade. Portanto, alguém que não gosta de música, detesta música, é gravado contra a sua vontade e desconhecimento. No entanto, as suas gravações são editadas por alguém e essas gravações são compradas e apreciadas, não deixa de ser do ponto de vista económico, pelo menos, um músico bem-sucedido. Ou não? Eu hesitaria em classificar a Maria Leal como uma música bem-sucedida. Bem-sucedida talvez, música não. É uma interpretação. Sim, lá está. Depende da ótica com que analisarmos a questão. Eu penso que, existindo procura, a partir do momento em que existe a procura em que ela esteja em concertos com público, para mim, e que isso lhe permita não ter outro trabalho, ou outra necessidade de ter outra fonte de rendimento, para mim é uma música bem-sucedida. Até uma compositora, isso já é outra questão, mas pelo menos ia dizer interpretante ou interpretadora. Intérprete, sim. Ótimo. Pronto. Então, enquanto intérprete, pelo menos... Eu não sei se ela escreve as músicas dela. Não, eu penso que não. Eu penso que pelo menos a última, que aliás a última, não sei se é a última, mas pelo menos o verão chegou e alguma coisa assim. É a última, pelo menos, que eu conheço. Pronto. Eu levo-me a crer que foi escrita pelo Jaimão, ou pelo menos com participação dele. Mas isso seria facilmente esclarecido pela consulta do vídeo, que não sei se tem lá a indicação ou não. Sei que ele participa no vídeo, mas não sei se participou na composição da música. Mas voltando à questão, relativamente ao sucesso de um músico, ou de um comentador, ou do que quer que seja, eu penso que, neste caso até envolvendo o público, tem mais a ver com a apreciação do público do que necessariamente até com as capacidades do comentador. Neste caso, se tivesse lá um hamster a emitir a opinião pública, de qualquer forma, se existia um medium para ele transmitir alguma ideia, como o polvo que fazia previsões, no fundo o polvo é extremamente bem sucedido, que as pessoas paravam para ver o que é que o polvo ia prever. E no entanto, o polvo, tu nunca na vida irias deixar a tua vida ser influenciada pelas decisões de um polvo. No entanto, as pessoas paravam para ver qual era a previsão relativamente ao jogo de um polvo. Ou seja, eu acho que aí isso diz mais das pessoas do que do polvo, penso eu. Pronto, e é a questão, eu julgo estar aí. Ou seja, o que dita a apreciação de determinada profissão, neste caso até envolvendo o público, é o público. E não tanto a capacidade da pessoa, neste caso até do animal. Exatamente. Eu queria até aqui lançar para o debate uma descoberta que eu fiz recentemente. Aliás, foi o Gustavo que me apresentou. Que foi Ana Malhoa, na sua vertente tropical urbana. Foi uma grande descoberta, a minha vida mudou e isso mostra que quando uma cantora sai dos cânones normais, pode criar... Ela já não estava nos cânones normais, acho eu. Sim, mas ela conseguiu criar novos géneros musicais, na qual é sublime, que é o caso do tropical urbano. Isso é o nome da música? Tropical urbano? Não, é um género musical.
Mas ela criou um género musical chamado Tropical Urbano. Tropical Urbano, exatamente. Eu só quero pedir aqui encarecidamente ao Hugo que, por favor, não divulgues que fui eu que te apresentei a Ana Malhoa, porque quem ouvir isso ainda pensa que eu sou um enorme fã da senhora e andei a tentar evangelizar o resto do mundo. Mas eu agora fiquei muito curioso e, aliás, mais uma vez, no fundo, lamento estar a fazer mais uma vez a ponte para a Santos de Rissol, mas eu vou aproveitar a oportunidade de fazer a Santos de Rissol e de a comer e vou conjugar isso com uma audição desse género musical da Ana Malhoa. Isso faz sentido. Eu queria recordar aqui, talvez me possam ajudar a recordar aquela grande citação da Ana Malhoa no início de uma das sim. Eu nunca apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora. Sou uma máquina, sim. La máquina da fiesta. É isto. Súbelo. É isso. Isto é turbinada, não é? A música. Isto é turbinada, sim senhor. Isto é pura filosofia. Falemos da Ana Malhoa. Ana Malhoa para mim foi uma influência. Mas desde a infância? Ana Malhoa é uma gazela. Ana Malhoa. Da substância que consumires, talvez. Eu acho que não. Acho que não, gostei do... Não, o cara que já está ocupado pelo Chaco. Penso que sim, realmente. Vamos pensar para o próximo programa que animal é a Ana Malhoa. Que animal é para vocês a Ana Malhoa? Ok. Mas realmente é interessante refletir na Ana Malhoa do Batatune. Não sei se era o Batatune. Não, era o Buereré. Buereré. Sim, eu acompanhei a Ana Malhoa na altura, eu lembro-me bastante bem do Buereré na altura e, aliás, eu lembro-me de ter esta discussão com amigos de escola e da ATL que eles não acompanhavam a parte com a Ana Malhoa, as cantigas, as danças, as conversas com o boi que lá estava, eu não me lembro que se faz crer que é um co-apresentador e que eu estou a denegrir a pessoa, mas não, era literalmente um animal. Fazer um parênteses, isso faz-me lembrar uma história que me aconteceu na faculdade. Nós tínhamos por hábito gravar as aulas teóricas e depois transcrevê-las. Chamávamos a isso de desgravar. Que vinha eu a descobrir uma palavra que de facto existe no dicionário e que tem exatamente esse significado. Quando tu tens alguma coisa gravada e a transcreves para o papel, tu estás a desgravar. Então, nós desgravávamos as aulas, dividíamos aquilo, portanto, cada pessoa responsabilizava-se por uma aula e no final tínhamos as aulas todas e estudávamos aquilo e íamos para o exame confiantes de que íamos passar e de vez em quando passávamos. Os professores, obviamente, não achavam grande piada aquilo. E uma vez, as aulas desgravadas caíram nas mãos de uma professora. E a professora pôs-se a ler aquilo e às tantas ficou muito ofendida. Porquê? Porque quem desgravou, depois havia diversos estilos de desgravação. Alguns limitavam-se a transcrever textualmente o que o professor tinha dito, outros iam complementar com os slides que o professor tinha passado, algumas imagens, outros iam buscar alguma informação ao livro e metiam também lá. Naquele caso a pessoa tinha sido muito literal na transcrição, inclusivamente nas dúvidas que tinham sido colocadas pelos colegas durante a aula. E havia um colega que, apesar de se chamar João, era comumente conhecido como o Potro. Pronto, era a alcunha dele. E então a aula desgravada dizia que a professora disse isto, aquilo, aquilo outro, e às tantas o Potro perguntou. E vinha a pergunta do Potro. E a professora, quando leu aquilo, ficou extremamente ofendida. Porque achou que nós estávamos de alguma maneira a gozar com ela. A dizer que na aula dela havia Potros a falar. Ok. E pronto, eu lembrei-me disso agora por causa... Sim, mas realmente eu quando menciono o boi, não significa um co-apresentador de quem eu não gosto ou tem uma opinião assim muito desagradável, mas simplesmente de facto tratava-se de um animal, neste caso até um disfarce de animal, de um boi que acompanhava a Ana Malhoa no programa. E eu lembro-me de ter uma conversa com amigos de escola e da ATL em que eles, na altura não havia a funcionalidade de avançar a gravação quando se via, portanto o programa era gravado, ponto final. No fundo o que eles faziam era desligar, entre aspas, do programa e fazer outra coisa e esperavam por ouvir o genérico do programa que estavam à espera. Neste caso, regra geral, Dragon Ball. E eu lembro-me de ter esta conversa e dizer, não, mas eu vejo o programa do Buereré, eu vejo a Ana Malhoa a conversar, vejo as piadas, vejo os artistas ir lá cantar, etc. O Boi, por exemplo. Que é pena não me lembrar do nome dele, mas eu lembro-me de gostar bastante das piadas que ele fazia.
E, portanto, eu próprio, eu era fã, aliás, eu fui ver a Ana Malhoa ao vivo com a escola. Nós, na altura, na segunda classe, fomos vê-la a um estádio, salvo erro, do Maia. E na altura o concerto foi muito agradável. Eu lembro-me de estar lá e saber algumas músicas, por causa de ver o Guararé. Portanto, eu deixei de acompanhar a Ana Malhoa, mais ou menos pela altura em que ela saiu do Era o Boireré. Boireré, bem, eu já não me lembrava, mas realmente, pronto, uma figura marcante, certamente, para a nossa geração. E, ou seja, eu deixei de acompanhar a Ana Malhoa, mais ou menos na altura em que ela saiu do Guararé. A carreira depois dela, não acompanhei de todo, com exceção desta pérola da Turbinada. Vale a pena explorar bem a questão do Tropical Orlando. Ok. É um Fica prometido. No próximo programa eu trago feedback relativamente a Santos de Rissol e esse género musical. Ao som de Tropical Ao Urbano. som de Tropical Urbano, sim. Talvez se tenha encontrado aqui um antídoto para essa desordem da Santos de Rissol. Se calhar com o Tropical Urbano tu ias achar já que de facto fazia Eu acho que sentido. sim. Isso e com uma cerveja bem fresquinha. No fundo, ao som de Tropical Urbano, o que é que não é permitido? É isso. É proibido proibir. Pensar. Não, eu queria aqui, não sei se podemos fazer discos pedidos, mas se na rádio metropolitana. Eu acho que é uma boa ideia. Se na rádio metropolitana nos estiverem a ouvir, espero que sim, eu gostaria de pedir o disco pedido, portanto, Turbinada, Ana Malhoa, por favor. Era uma boa forma de seguir este programa, era imediatamente com essa música assim. Pedia então aqui que se alguém se recordar então da frase que eu possa declamar com o coração, com a alma, com profundidade. Declamar tu? Exatamente, mas eu não tenho presente neste momento a citação. Tá, eu vou tentar então. Vamos lá. Com a seriedade que se impõe. Este é um momento solene da rádio, é Vítor Meirelles que neste momento vai declamar Turbinada de Ana Malhoa. Ana Malhoa, Turbinada. Não, eu nunca apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora. Sou uma máquina, sim, la máquina de fiesta. Súbelo. Tá turbinada, tá toda turbinada, tá turbinada e não lhe falta nada. Não, eu nunca apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora. Sou uma máquina, sim, la máquina de fiesta. Súbelo! Let's go, Tá let's go. turbinada, tá toda turbinada, tá turbinada e não lhe falta nada. Tá turbinada, está toda turbinada, tá turbinada, a máquina está quitada. Súbelo! Vem com o Disney e com a Ana Malhoa. Reversou da rumba, a música do povo, a música da rua. Tu nunca viste uma chica
turbinada, está toda turbinada, está turbinada e não lhe falta nada. Está turbinada, está toda turbinada, está turbinada, a máquina está quebrada. Festa! Tamo junto nessa, vamos que vamos. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu.